agendados previamente, mas disse que estaria representado por todos nós, né? E depois ele vai querer assistir, porque é um tema que interessa a todos mesmo, né? Então, deixa eu só introduzir, então, assim, primeiro, boa noite, gente, né? É uma alegria estar aqui em mais uma edição do Papo e Segue, né? Dessa vez para falar sobre avaliação de políticas públicas e identificação dos impactos. Aí, só para contar um pouquinho a história desse Papo e Segue, no início de outubro, o professor Burian, ele apresentou 3 trabalhos no 6º Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa no Campo de Públicas, que foi realizado em Porto Alegre. E esse é o principal evento brasileiro das áreas de políticas públicas, administração pública, gestão pública, né, bem multidisciplinar. E aí, quando eu soube disso, eu não resisti e convidei o professor Burian para compartilhar com a gente um pouco dessas reflexões, né? Afinal, é um tema muito interessante, muito essencial, né, para quem estuda e pensa o papel do Estado e da economia. E, claro, eu adorei a sugestão do título, né, que ele deu para esse encontro, sem disfarçar as evidências, avaliação de políticas públicas, identificação dos impactos, né, um título descontraído e bem-humorado, né, como ele. E aí, feito o convite, o professor Burian aceitou prontamente, e para mediar essa conversa, eu convidei o professor Caio Gonçalves, que também, gentil como sempre, né, aceitou de imediato. Então, a gente está aqui hoje muito animado para ouvir o que eles têm para nos dizer, né? Eu não vou me alongar aqui nessa introdução, eu já vou passar a palavra para o Caio, né, que vai fazer a devida apresentação aí do nosso palestrante e dar início para essa conversa. E aí eu queria só dar um aviso rápido, que até já falei, comentei no início aqui, a gente teve um probleminha técnico com o link e o chat não está funcionando. Tentei de tarde com o pessoal do suporte, ver que não deu jeito. Então, assim, paciência, né? No final, quando for para ter a parte, quando a gente abrir a parte de perguntas, as pessoas vão ter que se inscrever com a mãozinha levantada mesmo e fazer a pergunta com o microfone, né? Abrir o microfone e fazer a pergunta. Mas, então, isso. Caio, é com você. E muito obrigada aí, gente. Obrigado, Ana. Então, boa noite a todos e todas. A gente vai iniciar, então, o nosso Papo e Segue, né? Como a Ana introduziu, o objetivo aqui desse encontro do nosso departamento é aproximar aqui da nossa comunidade, né? Dos alunos, professores e demais público externo, de alguma das nossas temáticas, né? Dentro, e aqui especificamente da área da economia. Eu sou, né, o professor Caio Gonçalves, aqui do Departamento de Economia da PUC Minas, e hoje a gente está aqui com o Cláudio, que vai trazer para a gente essa... a gente até falou, né, Cláudio, sobre o título, que você queria que fizesse isso, então acho que já causou impacto, a Ana já teve ali, já sentimos o efeito, já avaliamos o título, então já começamos a fazer uma avaliação aí, de uma temática, né, que é bem relevante. Eu acho que o que a gente mais quer, na verdade, é que os problemas públicos sejam resolvidos, e aí, independente de qual foi a corrente, né, o pensamento que construiu ali aquela política, mas o importante é realmente que o objetivo seja alcançado, né, para aquilo que desenhou, e para isso a gente tem técnicas, a gente tem métodos para avaliar isso de uma forma rigorosa. A gente tem um contexto, né, de dados aí disponíveis, que também a gente pode aproveitar disso e saber como usar essas informações. Tem algumas coisas curiosas que provavelmente o Burian vai trazer aí. A gente tem ouvido muito o termo políticas públicas em evidências, como se fosse uma coisa nova também. Então, tem algumas coisas interessantes para discutir sobre isso. E aí, só fazendo aquele clássico, né? O professor Cláudio, ele tem a formação toda em economia, né? Ele é graduado em economia pela UFMG, mestre pela USP e doutor também em economia pela FGV. E também é professor ele também é pesquisador da Fundação João Pinheiro, assim como eu, então nós somos duplamente colegas de trabalho. E Cláudio foi meu professor também, então tem essa revelação de idade aqui, de gerações. E hoje ele vai trazer, então, essa temática para a gente. Como a Ana explicou, nós vamos ter um momento de perguntas aqui no final, e aí eu vou conduzir ali essas perguntas, então, na verdade, a gente vai seguir uma ordem ali à medida que vocês forem levantando a mão, tá? Então, não mais, eu vou passar para o Cláudio. Então, Cláudio, é com você aí, com a sua apresentação.
Boa noite, todo mundo. Eu quero agradecer o convite. Eu fico muito honrado, eu fico muito feliz de estar aqui, né? O Caio foi um ótimo aluno. Igual a gente tem outros ótimos alunos aqui presentes, né? Então, é bem legal. Mas, assim, eu comecei a dar aula muito novinho, né? E essa moda de descolorir o cabelo né? Talvez eu não devesse ficar, né? Aderir a essa moda, né? Então, né? Mas sem mais delongas, vamos então, né? Eu acho que é uma questão muito relevante e a gente vai conversar aqui um pouco sobre políticas públicas, vou falar um pouco de avaliação de impacto, que é uma área natural dos economistas, né, com econometria, mas existem também outros métodos, que são importantes, os métodos qualitativos e por aí vai. Tá bom, gente? Então tem que tomar cuidado para, né, pensar assim, é, 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 trabalhos multidisciplinares são ótimos e são muito, muito ricos, né? Então é óbvio que, né, a gente é economista, que trabalha falando para economistas, mas, né, a gente também respeita muito os outros saberes e por aí vai. Eu acho que é muito enriquecedor trabalhar com diferentes saberes, né? Então, vamos lá, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha. É, a apresentação acabou ficando um pouco grande. Eu não sei se eu vou conseguir apresentar tudo, porque eu gosto muito de econometria. E aí, então, vou falar um pouco de avaliação de impacto, de econometria e de algumas técnicas. A coisa muito interessante relacionada à econometria é que ela é extremamente lógica e, assim, como é que eu faço com os dados que eu tenho, dado todos os problemas relacionados a esses dados, como é que eu consigo identificar uma informação que não seja viesada, né? Então vamos lá. O título é obviamente baseado na música, né? Normal, né? E aí vamos embora, né? Então, a primeira coisa, e aí a gente gasta 3 minutos aqui, é falar de ciência e de metodologia da ciência. Ciência é método. E por que que a gente sempre fala disso? É porque a gente tem limitações cognitivas muito graves. Muito, muito, muito graves. A gente não consegue identificar direito o que está acontecendo, a gente não sabe o que que pode acontecer, a gente não sabe o que aconteceu, sabe? Eu acho que assim, essa é uma questão importante demais. Então a gente tem viés de confirmação, a gente tem uma quantidade imensa de problemas, né? Eu gosto de falar de futebol, que eu acho que é um ótimo exemplo. A gente tem 500 câmeras filmando o jogo de tudo quanto é jeito e ângulo, e mesmo assim a gente consegue ver essas imagens, ver em câmera lenta, milhões de vezes, tal, e a gente ainda assim fica discutindo sobre o que aconteceu em determinado lance, se o juiz ou o jogador agiu de má fé ou não, quais eram as intenções e por aí vai, né? Mesmo com todo esse aparato, imagina no mundo real, né? Então, quando a gente fala de método científico, é uma maneira da gente restringir essas limitações cognitivas. E o que que é isso, basicamente? É, Eu tenho que explicitar muito bem o que que eu estou falando. A ciência não me dá verdades, ela me ajuda a resolver problemas, sabe? E é isso. Eu tenho que explicitar muito bem o que que eu estou falando, o ponto de partida que eu tenho, o desenvolvimento lógico que eu estou utilizando, e eu tenho que testar de alguma maneira os resultados. Eu fiz aqui essa coisinha, então eu tenho que explicitar os pressupostos, as categorias eu tenho que explicitar. Muitas vezes parece assim meio artificial ou acaba sendo muito limitante. Então, um exemplo é no caso da economia. Eu vou trabalhar com desenvolvimento econômico. Eu tenho que explicitar o que eu estou chamando de desenvolvimento econômico. A gente sabe mais ou menos, mas mais ou menos. Ah, é só o crescimento do produto per capita? É também, né? Seria alguma coisa de felicidade? Mas o que eu estou chamando de felicidade? Como é que eu meço esse negócio?
sabe? Por que que eu faço isso? Porque a gente tem sérios problemas cognitivos, né? Voltando para o futebol, que eu acho que é um ótimo exemplo, por causa que aí agrega todas as paixões, e a gente, mesmo de forma inconsciente, tende a pegar elementos para mostrar como é que o nosso time foi prejudicado, como é que o nosso time foi melhor, né? Deveria ter ganho, né? E por aí vai, né? É um ótimo exemplo, né? Então, a gente tem que explicitar muito bem esses pressupostos, a gente tem que explicitar muito bem o desenvolvimento lógico. Existe uma valorização da matemática, por causa que a matemática é fácil a gente identificar problemas lógicos nela, e eu, um japonês, né, um russo, se tem um desenvolvimento matemático ali e tem algum problema de, né, eu não sei se eu identifico, não. Mas alguém, né, versado em matemática consegue identificar. O que não acontece com a retórica, mas existe lógica formal não matemática, né? Óbvio que sim, né? Tudo bem? Mas então, essa coisa eu gero os resultados. E aí eu tenho que testar se ele é errado ou não, né? Bom, por que que eu estou falando essas coisas e por que que eu entro nisso quando a gente vai falar de políticas públicas e por aí vai? É que nas áreas de ciências sociais puras e aplicadas, pura sociologia e aplicadas, economia, antropologia, política, administração e por aí vai, é, a gente não tinha muito como testar esses resultados, né? Que vai estar aqui. Né? Primeiro, essa coisa, né? É importante entre o modelo e a realidade. Se o modelo não bate com a realidade, eu jogo fora o modelo. Eu não acredito no modelo científico. Então, quando eu coloco um pressuposto, é sempre uma simplificação da realidade e não significa que eu acredito naquele pressuposto, mas eu tenho que explicitar o pressuposto, sabe? Tem que explicitar de onde eu estou partindo, né? Às vezes eu gostaria de botar um pressuposto melhor, mas eu não tenho o ferramental para fazer o desenvolvimento lógico disso. E a ciência evolui de forma fantástica, quase que alguém consegue pensar nesse ferramental, né? O resultado, eu não acredito nisso. Isso não é religião. Então, outra questão, as pessoas são racionais. Como é que as pessoas tomam decisões? Eu sei que é um processo complicadíssimo, mas eu tenho que explicitar. Eu não posso, a meu bel prazer, dado o meu modelo, e ficar mudando convenientemente como é que a pessoa vai tomar a decisão dela. Por causa que eu preciso usar a ciência para resolver problemas, para fazer uma previsão em relação ao futuro. Se eu tomar tal remédio, eu me curo de tal doença. Se eu desenhar uma política pública de tal forma, as pessoas vão fazer determinadas coisas e vai gerar determinado resultado. Se eu juntar materiais de determinada forma, eu faço um prédio que não cai. É para isso que serve ciência. Se eu pego determinados materiais e equipamentos, sei lá, junto, esse treco vai voar. A gente chama isso de avião. Isso é ciência. Então, por isso eu tenho que explicitar tudo, e não significa que eu acredito nessas coisas. Eu posso ficar brincando. Ah, se as pessoas tomarem decisão de determinada forma, ó, o resultado é esse. Ah, se tomar de outra forma, ó, o resultado é esse. Se tomar de uma terceira forma, ah, o resultado é esse. Né? Tudo bem? Né? Então, né, construções científicas não são narrativas. É um ferramental importante que eu tenho para organizar de forma lógica meu pensamento e minimizar os problemas cognitivos. Existe restrições relacionadas ao objeto da ciência? É óbvio que não, ciência é método. Igual às vezes o povo fala assim, ah, não existe fantasma, é porque eu acredito na ciência. Não. Como se a ciência já determinou que não existe fantasma, ou que não existe alienígena, é que ninguém vai gastar tempo com esse negócio. Mas eu poderia usar um método científico para tentar analisar esse treco, né? Mas ninguém vai gastar tempo com isso. Aí só fica os malucos, né? Então, né, e nada contra, né, essas coisas, né? Bom, é,
Qual que é o problema das ciências sociais que eu estava falando? Eu esqueci de falar aqui no negócio. Eu não consigo testar esse treco normalmente, né? Eu até brinco aqui, a gente tinha que fazer assim, a gente alugava Bolívia, né? Realidades paralelas, importante. A gente dividia a Bolívia exatamente no meio, entre duas metades exatamente iguais em tudo, em tudo. Numa metade aplicava determinada política, ou fazia determinado fenômeno, né, alguma coisa. Na outra não. E aí eu vi o resultado. Só que eu preciso de realidades paralelas, por causa que não é uma observação. Eu preciso de 10.000 observações. Então, igual eu faço com muitos ratinhos dentro de um laboratório. Ou fazia, né? Coitado dos ratinhos, né? Aí eu ia repetir esse problema 1.000 vezes, mas, de novo, realidades paralelas. Eu faço esse negócio hoje, faço esse negócio amanhã, já é outra coisa, que amanhã é diferente de hoje. Então, eu teria que fazer isso 1.000 vezes. Aí eu vi os resultados médios, e eu identificava qual que era o resultado dessa política ou desse fenômeno específico que eu estou analisando, né? Isso é uma piada, né? Óbvio que ninguém está, e com todo respeito aos bolivianos, a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que trabalhar com uma realidade e que é uma questão muito complicada, né? É, Antes de falar das mudanças e voltando para cá, por que que esse negócio é super relevante? É porque se eu não testo o resultado, isso aqui é só um exercício lógico. E é por isso que muitas vezes aparecia assim, falar assim, pô, mas esse modelo aí é muito simplificado. Eu prefiro uma narrativa mais consistente. Tudo, né, são modelos lógicos, alguns com maior consistência interna, lógica, outras com menos, mas tudo muito uma grande simplificação em relação à realidade, né? O que tem maior consistência lógica interna não significa que esteja melhor ou mais verdadeiro, e por aí vai, né? Na filosofia tem uma piada, né, uma certa briga, filosofia e teologia, é, que, de certa forma, exemplifica um pouco isso, que os teólogos falam para os filósofos que os filósofos buscam encontrar um gato preto dentro de um quarto escuro, né, muito escuro, onde o gato não existe. Ah, não, desculpa. Busca encontrar o gato preto dentro desse quarto escuro. E os filósofos respondem para os teólogos que falam que assim, os teólogos encontram esse gato que não existe, né? Eu acho religião extremamente relevante, mas eu acho que é um ótimo exemplo. O fato de eu construir com sistemas lógicos extremamente sofisticados sobre a existência de Deus, não significa que Deus existe. De novo, eu sou um homem religioso. Isso não é uma crítica à religião. Mas a gente tem que saber que o fato de eu construir um sistema lógico não significa que ele é verdadeiro, né? E aí isso explica também por que a ideologia tem um papel tão grande nas ciências sociais e particularmente nas políticas públicas. Se eu não consigo testar uma coisa se é verdadeira ou não, eu acabo aceitando aquelas coisas que eu gosto mais, por um motivo ou outro, né? É, Será que vale a pena privatizar a Copasa? Você vai ter pessoas que vão falar que não vale a pena, né? Água não é mercadoria e tal, papá. Essas pessoas, elas, né, estão agindo de má fé ou têm limitações intelectuais ou coisa que vale? É óbvio que não. Dentro do modelo lógico de funcionamento do mundo na cabeça delas, o fato de manter a Copasa estatal facilitaria melhorar os índices de saneamento, né?
Por outro lado, quem fala em privatizar a Copasa, será que está agindo de má fé? Será que tem limitações intelectuais, coisas que valem? Também não. Dentro do modelo lógico de funcionamento do mundo, da cabeça dessas pessoas, a privatização da Copasa permitiria melhorar os índices de saneamento, né? Se eu não consigo testar qual dos dois está certo, fica uma questão ideológica, sem nenhuma espécie de superioridade de uma posição em relação à outra, né? Eu estou falando da privatização da Copasa por causa de toda essa questão na Assembleia, mas isso serve para uma grande quantidade de políticas públicas ou de outras coisas também, né? E aí é isso, né? Então a gente fala assim, ó, não, vamos testar esse negócio, mas se eu não consigo testar, qual que é a grande modificação, a grande revolução que está acontecendo no mundo hoje, nas últimas décadas, e que vai se aprofundar cada vez mais, e é importante também, né, principalmente para os alunos, para pensar a questão relacionada né, ao seu futuro profissional, né, que eu escrevi aqui. Olha, primeiro, eu tenho uma disponibilização de banco de dados hoje que é incrível, que não existia no passado. Não só eu posso trabalhar com os microdados do censo, da PNAD, isso tudo está da POF, isso tudo está disponibilizado nas páginas do IBGE, como dados administrativos fantásticos, né, das mais variadas entidades públicas, inclusive a Fundação João Pinheiro, o censo escolar, né? Eu tenho, se você entra na ANP, eu vou ter o preço médio do combustível por posto no Brasil, né? Eu tenho uma quantidade absurda de dados disponíveis. Se eu quero trabalhar com preço de imóveis em Belo Horizonte, no site da Prefeitura de Belo Horizonte, eu tenho a listagem de todos os imóveis que foram transacionados em Belo Horizonte de 2008 a 2007 até hoje, com todas as características desses imóveis. Eu consigo baixar esse negócio, né? Mais ainda, além de todos esses dados, eu tenho todas essas questões relacionadas a Big Data, porque todos os dados estão sendo captados e utilizados. Eu posso fazer meus robozinhos para pegar dados nos diferentes sítios. Então, é uma coisa incrível. Então, o que antes eu não tinha, agora eu tenho. Uma grande quantidade de dados que eu consigo na internet, que eu consigo pegando, né, no meu celular, em qualquer lugar, em qualquer hora, né? Segunda coisa, como é que eu vou mexer com esses dados? Aumenta a nossa capacidade computacional, né? O meu celularzinho é 1000 vezes melhor do que o computador que eu trabalhava 20 anos atrás, 25 anos atrás, sei lá. Eu estou chutando completamente esses dados. Memória ficou barata. Então, eu consigo trabalhar com bancos de dados absurdamente grandes e eu tenho disponibilidade desses bancos. E terceiro, existe uma evolução absurda, tanto na estatística quanto na econometria, para trabalhar com esses dados. Então, o que antes eu não conseguia fazer, eu agora consigo. O que antes eu não conseguia testar, eu agora consigo. E aí, antes, o que eram discussões ideológicas sem fim, passaram a ser discussões empíricas. Essa que é a grande questão, né? Isso muda as ciências sociais, puras e aplicadas? Vai mudar muito. Isso vai mudar as políticas públicas? Vai mudar, e vai mudar muito, né? E, né, falando para os alunos, tem que saber trabalhar com dados. Não tem jeito. Tem que saber trabalhar com esses dados. A gente vai trabalhar com isso, né? Isso impacta também as políticas públicas, né?
O que que é uma política pública, né? Ela serve para resolver algum problema social, né? Algum problema coletivo que a gente não consegue resolver individualmente. É isso que é uma política pública, nas mais diferentes áreas. E você tem uma grande variedade de áreas, né? Muitas vezes você tem algumas discussões políticas sobre candidato A, B ou C, ou partido A, B ou C. Muitas vezes você tem um viés de área. Então, né, é óbvio que, por exemplo, alguém do urbanismo acaba focando mais nas políticas urbanas de determinado partido, de determinado candidato. Um economista acaba focando mais nas políticas econômicas e por aí vai. Então, muitas vezes as discussões são meio mal colocadas por causa disso. As pessoas ficam discutindo coisas que, na verdade, são diferentes, né? É, E é normal, as políticas públicas estão querendo resolver esse problema social nas mais diferentes áreas, né? As políticas públicas, elas necessitam todo um ciclo de política pública para elas serem implementadas, pensadas, implementadas e por aí vai. Elas, obviamente, podem falhar, elas, obviamente, podem gerar efeitos negativos, elas, obviamente, se espera-se que gerem efeitos benéficos, né? E aí o que acontece? Dada essa nossa capacidade de identificar a política, de monitorar a política e por aí vai, a gente começa a pensar como fazer para melhorar continuamente a política, para melhorar continuamente nosso conhecimento sobre políticas públicas. Então, uma política pública, olha, o Ceará e a Paraíba têm se destacado na área de educação. Vamos ver o que eles estão fazendo e vão imitar aqui, né? Você tem um processo de espairamento das políticas públicas, igual um espairamento de inovações entre empresas, né? Uma empresa faz alguma coisa que dá certo, outra empresa imita e por aí vai. Isso também acontece nas políticas públicas, né? E é isso, né? A gente vai buscar, quando a gente fala de políticas baseadas em evidências, é falar assim, olha, política que não funciona, não vale a pena a gente continuar com ela. Política que funciona, vale a pena, né? Tudo bem? E por que que eu estou falando isso? Olha, quando a gente fala de ciclo de política pública, aqui tem esse, né, desenho. Na verdade, aqui está faltando uma etapa inicial que é absolutamente relevante, que é a construção de agenda. Então, a política pública não aparece do nada. Eu tenho que construir uma agenda relacionada à política pública. Então, por exemplo, essa situação terrível do Rio de Janeiro, claramente existe uma agenda sendo construída aqui. Não estou falando de forma conspiratória ou alguém, né? De maneira nenhuma. Eu tenho uma agenda, a política. Político quer voto. Então, o político só faz coisas que vão permitir ele ganhar voto. Se tem alguma coisa que as pessoas não ligam ou não dão importância, essa coisa não vai gerar voto para o político. Então, quando a gente fala de construção de agenda, é mostrar para as pessoas por que determinada questão é relevante, e aí, com isso, elas vão prestar atenção, né, e isso permite mudar a política pública, né? Mas uma vez que tem essa construção de agenda, eu tenho que identificar esse problema, né? Eu tenho que fazer um diagnóstico, identificar as possíveis alternativas de intervenção, né? Eu vou pensar como é que eu vou desenhar essa política. Eu vou planejar essa política, eu vou ter que pensar a estrutura de governança relacionada a essa política. Eu vou implementar essa política e aí eu vou monitorar e vou fazer ajustes e correção relacionados a essa política. E eu posso fazer, então, avaliações ex post também. Por que eu estou falando dessa questão do ciclo de política pública? Quando a gente fala de avaliação de política pública, a gente está falando de avaliação em todas as etapas do ciclo das políticas públicas, né? Às vezes as pessoas ficam meio desanimadas e tal, ou não gostam de determinado político, falam assim, queremos coisas rápidas.
Infelizmente, o governo não funciona de forma rápida. E é normal que isso aconteça por causa de uma questão de controle, sabe? Tudo é normatizado por uma questão de controle em cima dos caras que estão fazendo essas coisas. Então, eu tenho toda uma gama de avaliações ex ante da política, avaliação de desenho, avaliação de diagnóstico, avaliação de implementação. Eu tenho o monitoramento das políticas. Essa avaliação ex ante me permite identificar claramente onde eu quero chegar, como eu quero chegar, qual vai ser o processo. Identificando isso, eu consigo identificar quais são os indicadores necessários para eu monitorar cada etapa desse processo, né? Quando a política já está amadurecida, eu posso fazer uma avaliação de impacto, né? Dado todos esses indicadores que eu já pensei antes e já fui coletando ao longo do tempo, né? Tudo bem? Então, essa que é a questão. Falar um pouco do sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas de Minas Gerais, é muito rápido. É, a gente criou o Núcleo Integrado de Monitoramento e Avaliação, NIMA, em 2019, na João Pinheiro. Eu cito três pessoas fundamentais para isso, que é Carla Bronzo, Carol Imura e Marcos Assis. Eles são da área de avaliação. O trabalho deles permitiu que o governador assinasse o decreto de criação do SAP em 21, e esse ano, em julho, foi sancionada, né, foi aprovada pela Assembleia a lei criando o SAP, né, e sancionada pelo governador. Uma lei tem muito mais força do que um decreto. Então, a gente tem um sistema jamais consolidado aqui. Aqui tem o decreto de 21, rapidinho, não tem problema. É, é um sistema muito interessante, com todos esses diferentes tipos de avaliação. Os AES, os assessores estratégicos das secretarias, determinam as políticas a serem avaliadas das secretarias. É, a gente faz uma avaliação da capacidade, avaliabilidade da política, e aí a gente tem um comitê central que julga quais seriam as políticas que a gente vão ser avaliadas. Seriam 9 a 10 políticas em cada ciclo anual. A gente já teve 3 ciclos, a gente está no quarto. Nesse quarto ciclo, o vice-governador nos demandou avaliar os programas estratégicos do Estado. São mais de 80, caiu para 26, um grande desafio para a gente, mas a gente está dando conta, né? Bom, beleza. Falei essas coisas todas. É super importante a gente ter equipes multidisciplinares, diferentes técnicas. Técnicas qualitativas são fundamentais. Nós, economistas, sabemos muito de técnicas quantitativas. Então, análise de impacto ex post, análise de resultados, mas a gente também ajuda muito nas análises ex ante, por causa que a gente trabalha com incentivos. Então, a gente consegue identificar no desenho das políticas se essas políticas são compatíveis em incentivo ou não, né? Então, isso é importante. Então, do mesmo modo que a gente consegue identificar isso num contrato, a gente consegue identificar numa política pública, né? Tudo bem? Mas técnicas qualitativas importam, técnicas participativas importam, as questões que a gente levanta relacionadas a avaliações, elas são muito amplas. Existe uma liberdade para isso, é muito função do servidor público que está definindo a política, ou das demandas sociais, por aí vai. Então, assim, políticas mais recentes. Será que determinada política, qual que é o impacto relacionado à igualdade de gênero ou raça? Qual o impacto de determinada política relacionada à liberdade do cidadão ou não, a liberdade de escolha do cidadão? Existe uma questão que acontece muito, particularmente na União Europeia, que você faz essas avaliações pensando na saúde fiscal daquele país. Então você foca muito na questão fiscal, nos gastos e por aí vai. Então é isso. E aí eu vou falar um pouquinho de avaliação de impactos, né? É,
eu adoro econometria e a gente tem uma série de questões que é muito complicado, de novo, por causa que a gente não tem laboratório, né? E aí eu escrevi algumas, né? Impactos de políticas monetárias ou fiscais específicas, o impacto da pobreza sobre o aprendizado dos alunos, impacto de raça ou gênero no rendimento da pessoa, impacto sobre o desenvolvimento econômico local da presença de um aeroporto. Qual que é o grande problema dessas perguntas? É quase que tudo é endógeno, é tudo muito complicado, né? Agora, tudo muito relevante. Então, né, por exemplo, impacto do desenvolvimento no desenvolvimento do aeroporto. Mas os aeroportos não são colocados aleatoriamente no espaço. Eles vão para aquelas áreas que estão se desenvolvendo rapidamente, não é? Se eu cruzar os dois, provavelmente vai dar uma correlação imensa, mas não significa muita coisa. Como é que eu faço, né? E todas essas coisas são muito relevantes para a gente, mais uma vez, ter políticas públicas eficientes, o mais baratos possível para a sociedade, escolher aquelas políticas que maximizam o bem-estar social, né? Tudo bem? É, Então, questão dos resultados poderem ser testados, né? E aí vamos falar um pouco da história do mundo, o problema é que tudo é endógeno. Tem um termo que é muito utilizado na economia, que a gente fala do processo gerador de dados. Então, eu estou trabalhando com alguns dados e existe um processo gerador de dados que eu não conheço, né? O que é esse processo gerador de dados? É todo esse processo da história que é definido geograficamente, das pessoas interrelacionando com o mundo físico e por aí vai, a interação das pessoas, gerando aqueles resultados sociais e econômicos. Isso é um processo. Eu estou tentando identificar uma pequena parte desse processo, com todas as nossas limitações, né? E é um processo extremamente complicado, né? É, é curioso, né? Das variáveis são todas endógenas, a gente não vai ter uma única variável exógena. Talvez as variáveis exógenas que a gente tem são a base física do mundo onde a gente vive, ou um meteoro que aparecer né, e vir chocar contra a Terra. O resto tudo é fruto dessa evolução sociopolítico-econômica conjunta de todas as sociedades do mundo conjuntamente, com maior ou menor grau de interação entre elas, gerando essa situação que a gente está aqui hoje, né? Os antropólogos é curioso, eu gosto muito dos antropólogos. Aí, por exemplo, quando a gente. Você não pode falar assim, povos atrasados, povos contemporâneos. Isso não tem o mínimo sentido, porque todos os povos são contemporâneos. Mesmo o indígena que não tenha tido nenhum contato com a nossa civilização no meio da Amazônia, e ainda tem alguns grupos indígenas que acontece isso, eles são contemporâneos. Eles são frutos de um processo, eles vivem hoje, né? E aí é curioso, porque quando a gente fala isso, quantos elementos tem na nossa amostra, enquanto a gente não descobrir as realidades paralelas? A gente só tem um único elemento. A gente só tem uma terra. A gente só tem um Brasil, um Estados Unidos, uma Europa, uma Ásia, que está se desenvolvendo ao longo do tempo. Doido, né? E por que eu estou falando isso? Porque uma questão que vai ser fundamental aqui, já que eu só tenho um único elemento, é que quando eu for testar minhas coisas, eu vou ter que fazer algumas hipóteses, alguns pressupostos. E igual já falei antes, eu tenho que explicitar e saber aquilo, que é uma coisa artificial, reducionista, etc. Mas é a única coisa que eu consigo fazer. E quando eu for trabalhar com econometria, eu vou poder ter duas coisas. Uma que vai ser o modelo estrutural, que eu estou falando do modelo formal. Eu vou fazer todo um modelo formal. Eu vou gerar uma equação a partir daquele modelo formal e eu vou tentar estimar aquela equação naquela forma funcional específica.
Agora, eu também tenho outra situação, que a gente vai chamar de modelo reduzido, que é a ideia de modelo lógico, é que falar assim, não, mas olha, tal coisa está relacionado com tal coisa está com tal coisa, tal. E aí vai ter uma espécie de modelo reduzido que eu vou testar. Então, assim, não, o PIB per capita, o PIB per capita é função da educação das pessoas, do nível de infraestrutura, da taxa de poupança, isso e aquilo, eu faço uma regressãozinha. Eu falo, olha, é um modelo reduzido, né? Ambas as coisas estão certas ou ambas as coisas estão erradas, né? E aí, uma vez que eu faço esse negócio, como é que eu vou testar isso? Eu vou explicitar todas as variáveis, vou explicitar toda a relação funcional, e aí eu vou tentar explicitar por que que a amostra que eu estou trabalhando faz sentido. Então, por exemplo, a questão do PIB per capita, eu vou trabalhar com os municípios mineiros. Aí vou lá, de novo, não é uma crítica, que eu já fiz isso. E vou continuar fazendo. O que está implícito aqui é que aquela relação que eu achar entre o nível de educação da população e o PIB per capita é igual entre todos os municípios da minha amostra. Entenderam? A realidade é mais complicada que isso, é muito mais. Essa relação com certeza é diferente de município para município. Quando eu faço uma série temporal, eu estou explicitando, assim, por exemplo, olha, se T for função de T menos 1, que essa relação entre T e T menos 1 é igual à relação entre T menos 1 e T menos 2, que é igual à relação T menos 2, T menos 3, por aí vai. E é normal. E é normal, né? Legal, né? Legal demais, né? Muito interessante e tal, né? O que que a econometria faz, né? E aqui eu vou precisar, por causa que eu vou falar um pouco, na verdade, o tempo, mas a gente começou depois, né? O tempo talvez se esgote depois. O que a econometria faz? Olha, então, estou falando do PIB per capita, essas outras variáveis. O que que eu quero fazer mesmo? Eu quero pegar as informações que existem no PIB per capita e separar ela em dois grupos independentes. Um relacionado às variáveis explicativas, independentes, e o outro é o erro, é a coisa que eu não explico, é alguma coisa que está ali que eu não sei de onde veio. É isso que a econometria faz. Eu vou passar aqui rapidinho, é uma questão legal. Olha, o Y seria um negócio vermelho, aí o X estaria aqui embaixo e na vertical estaria o erro. Qualquer informação sobre o erro não me dá informação nenhuma sobre X, qualquer informação sobre X não me dá nenhuma informação sobre o erro. Por que que eu estou falando isso? Econometria é isso. Eu vou tentar achar a relação entre variáveis e vai ter um conjunto de informações e as variáveis independentes que eu estou trabalhando não me dão nenhuma possível dica sobre aquela coisa. Quando isso não acontece, aí ferrou tudo. Aí a gente vai chegar onde eu quero chegar. Tudo bem? Então, basicamente é isso, beleza, tal, separei os dois, se eu for trabalhar com espaço linear, é isso, normal, vou passar aqui meio rápido. Trabalhando com essa independência dos dois, a gente chega aqui na formulinha do beta, né, o beta estimado, né, que é uma ortogonalidade entre o erro e as variáveis independentes e tal, beleza? É independência entre os erros e as variáveis independentes. Beleza? E as coisas que eu já falei, tal, sei lá o quê, papapá, papapá. Beleza, joia. Então a gente vai guardar isso e vamos falar sobre impacto de política pública. O que que é um impacto? Como é que eu tento identificar isso? É um negócio complicado, quase que eu não tenho realidades paralelas. Eu tenho que pegar o que aconteceu no mundo quando uma política foi implementada, com o que teria acontecido no mundo caso a política não tivesse sido implementada. Esse mundo artificial que eu vou construir, eu vou chamar de contrafactual, né? Então, a diferença entre a realidade e o contrafactual é o impacto daquela política pública. Isso é política pública, serve para qualquer fenômeno que a gente queira, social, econômico, e por aí vai, né? Essa coisinha até tem um método que é uma diferença,
É, eu posso tentar analisar isso, vou falar em diff-diff um pouco mais para frente, é, mas é basicamente essa ideia. Então, de novo, né, eu vou ter o problema de ortogonalidade dos erros com as variáveis, e do outro lado, eu tenho esse problema de construção desse contrafactual, né? E aí a gente vai falar de diff in diff, vai ser o nosso tratamento inicial, né? Bom, primeiro caso, mais simples possível, mantendo a questão da ortogonalidade dos erros com as variáveis independentes. Vamos supor assim que, olha, o erro é totalmente independente das variáveis independentes, e eu tenho lugares onde a política foi implementada, lugares onde a política não foi implementada, e isso foi feito de forma totalmente aleatória. Esses lugares onde não foi implementado é uma proxy muito boa dos lugares onde foram implementados. Excelente. Então eu uso uma variável dummy. Beleza. Intercepto, olha só, né, o D aqui, D igual a zero é onde não foi implementado, D igual a 1 onde foi. Se eu pego a diferença dos dois, dá esse... É um fizinho, né? Um φ. Esse φ aqui que está aqui, né? Um menos o outro é esse φ, né? Aí ficaria assim, né? Então, onde foi implementado, aqui estaria a variável que eu estou analisando, onde não foi é de azul, está embaixo. A diferença dos dois é o impacto, né? Pode ser um dummy de declividade, também mesma coisa. Multipliquei aqui por x1, por exemplo. D igual a zero, onde não teve a política, D igual a onde teve. A diferença dos dois vai ser exatamente o φzinho x, né? Então tá aqui. Eu poderia até colocar os dois juntos. Tem que tomar cuidado, né? Quanto mais dummies eu coloco, menos grau de liberdade eu vou ter, e por aí vai. Qual que é o grande problema? Né? Aqui, né? Eu vou analisar o plano real. Botar D igual a zero até 93, D igual a 1 para frente. Eu vou pegar mandatos presidenciais. Eu vou fazer uma dummy para o primeiro ano de mandato, uma dummy para o segundo ano de mandato, por aí vai, etc. Então, ótimo, etc, etc, etc. Mas eu tenho esse problema. Eu tenho assim, olha, é, os erros têm que ser independentes das variáveis. Quando eu estou usando a dummy, isso significa que o erro tem que ser independente da variável dummy, do fizinho, né? Tá bom? Que talvez, né, o fizinho é onde aconteceu a variável, onde aconteceu a política. Se tudo é aleatório, aí é independente mesmo. Só que é muito difícil a gente garantir isso, né? Aí eu botei aqui uma coisinha, isso aqui usando uma regressão quantílica, eu posso estimar retornos à educação, na economia, é impressionante como é que cresce. Problema de diferenças relacionadas a gênero, diferença relativa com mulher ser é, controlando para tudo. Infelizmente, as mulheres ganham menos que os homens, né? Assim, nos níveis maiores, cerca de 30% menos, né? Então, uma mulher igual a um homem em tudo, nos níveis maiores de salário, vai ganhar 30% menos do que os homens, tal, sei lá o que, por aí vai, né? Lembrando que a gente não conhece o processo gerador de dados, né? Tem essas coisas todas que eu já falei, mas tudo é endógeno, tudo é feito por esse processo gerador de dados. E aí, o que que vai acontecer, gente? Olha, vai começar a diversão agora. O tempo está meio acabando, mas a gente tem bastante tempo ainda, né? Eu tenho um baita problema. Eu não tenho laboratório. Olha, causalidade reversa. Olha, eu estou tentando achar, né? O y vai ser igual a alguma coisa relacionada a x mais erro. Opa, mas é o x que não é o x que está gerando y. É o y que está gerando x. Então, na verdade, é assim: x é igual a alguma coisa relacionada a y mais erro. Parece que é igual, né? É só mandar para lá na equação e tal. Mas não é. Por causa que o y, quando eu codo em relação ao x, vai ser isso mais o erro. O erro está relacionado a x, ao y. Entenderam?
Quando eu tenho racionalidade reversa, o erro é relacionado à variável independente. Variáveis omitidas, eu tenho a mesma variável gerando x e gerando y. Aconteceu agora um caso muito curioso. Essas bobagens lá dos Estados Unidos, alguém falou sobre o uso de Tilenol, se eu não me engano, pelas mulheres grávidas, aumentando a quantidade, a probabilidade do filho ter autismo. E aí falaram nos Estados Unidos, acho que foi Tilenol mesmo, foi algum analgésico. E realmente existe essa pesquisa, sabe? E que mostra uma pesquisa britânica, famosa, tal, né? Mas a pesquisa está errada. O que acontece? A gente tinha um problema de variável omitida. Você tem problemas relacionados ao ambiente que aumenta o autismo e que aumenta a dor de cabeça da mulher grávida. Então, esses problemas no ambiente aumentavam simultaneamente os dois lados. Não era o analgésico gerando autismo. Uma vez que se controlava por essa questão do ambiente, essa relação entre os dois sumia. Olha que doido! E aí o que acontece? Ao você não trabalhar com essas variáveis omitidas, volta a ter relação entre o erro e a variável independente. Autoseleção da amostra, mesma coisa. Se eu tenho a amostra completa, o erro vai ser né, esperança zero, tudo bonitinho. Se eu pego uma parte da amostra, o erro não vai ter mais esperança zero. Papel das expectativas, particularmente relacionado a tempo. Então, eu vou fazer uma estrada, e a estrada vai alavancar o desenvolvimento econômico. Eu sabendo que a estrada vai estar lá, eu já construo minha fábrica. Aí eu testo, depois, falo assim, pô, não aumentou. Não, mas aumentou antes por causa disso. E por aí vai. Então, esse que é o grande problema. Se eu tivesse um laboratório e garantisse aquela questão do erro com as variáveis independentes, aí tudo ficava mais fácil, mas não tem jeito. Qual que é a grande questão? E que é super legal. E talvez depois, assim, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que cronometria é lindo. É que todos esses problemas geram parâmetros muito viesados, mas aí tem algum maluco genial que conseguiu gerar uma maneira de resolver esse viés. E a coisa é linda, que é lógica, é linda, né? Tudo bem? Aí vão lá, correlação não é causalidade, e vão lembrar todo mundo que pensa que correlação é causalidade acaba morrendo, né? Então, olha, a gente vai ter uma série de questões. Olha, primeiro, experimentos naturais, né? O que é experimento natural? Você vai ter muito na literatura, é interessante para alguns fenômenos, muito difícil para você trabalhar com política pública, por causa que você precisa de sorte e talento do pesquisador, que é o quê? É alguma mudança exógena que acontece na variável independente, sabe? Então, por exemplo, aqui, e esses dois exemplos existem, e aconteceram, né? É, quem vai fazer um. Eu quero saber se determinado treinamento aumenta o salário das pessoas. Aí eu testo lá, pego, né, comparo o salário das pessoas que fizeram treinamento com o salário da pessoa que não fez. Falei assim, olha só, aumentou mais. Significa que o treinamento aumenta o salário das pessoas? Será que eu tenho que fazer uma política pública de massificação daquele treinamento? Não, por causa que as pessoas decidem se vão fazer o treinamento. Será que a pessoa que foi fazer o treinamento fez por causa de saber que o salário ia aumentar e a outra pessoa não fez por causa de saber que o salário dela não ia aumentar com o treinamento? Um problema, né? Isso aqui foi curioso, foi uma base de alguma das entidades do Sistema S, o SESI, alguma coisa, que eles fizeram o cadastro das pessoas que estavam, né, elas queriam fazer determinado treinamento, só que o nome das pessoas que tinha assento foram excluídas. Olha que legal. A não ser, né?
me parece que o salário da pessoa não tem nada a ver com o nome ter ou não assento. Aí eu tive uma mudança exógena de excluir uma parte. Aí eu posso comparar os dois grupos, né? Policiamento e criminalidade. Será que dá para fazer? É muito difícil. Por quê? Por causa que eu coloco policial onde tem mais criminalidade. Eu não boto o policial aleatoriamente nas ruas. Imagina. Aí, assim, aí tem um lado do lugar que tá arrebentando a criminalidade. Aí o povo fala, pô, mas pelo amor de Deus, PM. Fala assim, não, a gente tá fazendo aqui um teste, a gente tá distribuindo aleatoriamente, lá não foi sorteado, né? Não tem jeito. Agora, em Buenos Aires, na década de 90, teve um atentado terrorista contra uma instituição judaica. E aí, o governo de Buenos Aires botou um policial na frente de toda a instituição judaica que existia em Buenos Aires. Olha, isso é uma mudança exógena em relação à criminalidade, né? Óbvio que um atentado terrorista é terrível, né? Mas em termos da criminalidade comum, né? É totalmente dependente. Então é legal. Olha só, aqui eu botei mais negócio, olha que curioso. Eu tenho um problema sério, que é a questão de você estar perto de um lugar, né, uma doceria, uma drugstore, um supermercado, algum lugar que vende guloseimas, né? Será que você morar perto de um lugar desse aumenta a obesidade infantil? O problema é que isso tudo é endógeno, né? Por exemplo, uma família gordinha que gosta de comprar essas guloseimas, talvez ela vá lá morar intencionalmente do lado disso, né? Talvez uma família que não compre muito essas coisas, morando perto ou não, né, vai ser indiferente, não vai prestar atenção nisso, né? Aí como é que faz? Aí, né, os autores conseguiram uma base de dados onde os pais mudavam por motivos profissionais, ia para determinado lugar com motivos profissionais. Então, com certeza, não era uma decisão locacional baseada na presença desses fast food, etc. Eu posso testar, né? Esse outro aqui é interessante saber assim, será que as pessoas elas se importam com quantidade de poluentes que eles jogam no ar com seus carros, né? E aí você teve um problema nas estatísticas oficiais da Hyundai e da Kia na Coreia, e eles mudaram essas estatísticas, elas estavam erradas. Então, assim, você tem uma série de coisas que pode acontecer, mas, pô, o cara tem que dar sorte de ver uma notícia no jornal e falar assim, opa, isso aqui é um experimento natural, eu posso testar alguma coisa. Então o cara tem que dar sorte e ter essa capacidade de ver isso, né? Aí imagina, testar uma política pública e ficar esperando um experimento natural? Impossível, né? Impossível, né? Outra coisa possível, variáveis instrumentais, né? Questão aqui da pobreza e violência. Por que que os pobres... Será que pobreza gera violência? Afinal, né, as pessoas mais pobres moram nas áreas mais violentas. Questão que essas áreas não só são mais violentas, como falta transporte público, né? Falta saneamento, falta outros equipamentos. Será que eu posso falar que a pobreza gera falta de saneamento? É óbvio que não. Essas são as áreas mais baratas, né? Pobre mora nas áreas mais baratas, quase não tem dinheiro para morar em outro lugar, né? Então é isso. Então, mas como é que eu faço, né? A questão do aeroporto, o impacto do Fundeb sobre a matrícula escolar, como é que eu vou fazer? O município ganha mais dinheiro quanto mais matrícula tem, então ele se incentiva para aumentar as matrículas. É óbvio que se eu cruzar o Fundeb com a matrícula, vai dar positivo, né? Como é que eu faço? Isso tudo, gente, eu estou rompendo a hipótese da independência entre o erro e as variáveis independentes, né? Ou usar um instrumento, uma variável instrumental, né?
outro instrumento, não é esse, né? Então, de novo também, essas coisas têm uma questão de arte, porque você tem que ter uma ideia, não tem um teste para você testar, não tem, tem muito de intuição. Você tem alguns testes a posteriori, e o poder não é tão grande, sabe? Então, você acaba tendo que conseguir convencer a plateia que aquele instrumento é razoável. Eu vou tentar achar alguma coisa que varia com a variável independente, mas não varia com a variável dependente, né? Que é a questão do erro, né? Então vai ter que ser ortogonal ao erro, né? Tudo bem? É isso que é instrumento. Como é que eu faço? Se eu fizer isso, eu vou rodar, vai ser uma regressão em dois estágios, por assim dizer. Eu vou rodar todas as variáveis que eu estou trabalhando, a dependente e a independente, nessa variável, né, instrumental, e depois eu rodo as duas coisas. Se eu rodo isso e essa variável é independente do erro, né, da variável dependente, eu garanto a independência entre o erro e a variável independente. Mas, de novo, é muito difícil, sabe? Mas é muito elegante, correto o método, né? E, né, e em séries temporais é muito fácil, quando você chega e fala assim, qualquer erro de previsão que eu tenha, ele vai ser independente das variáveis que eu já conhecia no passado. Que as pessoas, né? As pessoas, né, esse erro de previsão me gera um prejuízo. Então, se eu puder prever de forma correta, eu vou ganhar dinheiro. E se for possível prever de forma correta, as pessoas vão fazer isso. Então, por isso eu falo assim, o instrumento vai ser o PIB do ano passado, 2 anos atrás, e morreu. No caso de microeconometria, não, né? Eu tenho que convencer as pessoas, né? Então, por exemplo, aqui, olha, eu quero saber se depressão modifica a satisfação com a própria vida. O problema é que, se você é insatisfeito com a própria vida, aumenta os seus chances de ter depressão, né? Então, eu preciso de uma variável que seja relacionada à depressão, mas não com satisfação com a própria vida. Aí ele usou essa probabilidade de ser diagnosticado com depressão na região onde a pessoa trabalha, onde a pessoa mora, né? E pressupondo que é uma região meio grande, então a situação individual da pessoa não muda essa média regional, né? Educação e rendimento, né? Eu posso pegar como instrumento proximidade de residência e faculdade e universidades. É relacionado à educação e não é relacionado a rendimento. Mês de nascimento, né? Por quê? Por causa que o primeiro semestre entra antes na escola do que o segundo semestre. E talvez isso faça diferença no processo educacional, porque quando você entra depois, seus neurônios estão mais bem construídos, né? Eu não sou biólogo, né? Mas a questão é essa, né? Aqui é interessante a questão dos aeroportos. O que que ele fez? Ele usou a localização dos aeroportos militares na Grã-Bretanha, que foram construídos durante a Segunda Guerra. Então, essa localização foi definida em prol do esforço de guerra, não do desenvolvimento local, né? Tudo bem, né? É, eu posso também, eu acho que eu já falei, mas eu posso tentar aleatorizar as políticas para gerar essas diferenças, gerar os dois grupos, mas, de novo, isso é muito difícil. Tem política que é impossível você fazer isso, você tem uma questão ética, é, mas existem, né? O programa similar ao Bolsa Família mais famoso do mundo é o do México, é o Progressa. E quando eles fizeram isso nos anos 2000, eles fizeram isso tudo. Fizeram grupo de controle, tratamento, aleatorizaram, papapá, 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 e disponibilizaram os dados. Então foi o programa mais estudado do mundo, Progressa, né? O Heckman, é curioso, na década de 60, em Chicago, eles fizeram essa aleatorização para identificar impactos da pré-escola no rendimento escolar,
na década de 60. Então, pegaram lá os aglomerados de Chicago, aleatorizaram tudo, tal, sei lá o quê, papapá, e identificaram que você tem um impacto de curto prazo, mas de longo prazo não. Então, nos primeiros 4 anos da escola primária, quem fez pré-escola está melhor que os outros, mas a partir do 5º ano já está tudo igual. Pronto. O que que o Heckman fez e que foi super legal? Lá na década de 90, ele falou assim, pô, olha só, fizeram essas políticas todas, aleatorizaram tudo, tal, sei lá o quê, os caras já cresceram, vamos ver o que aconteceu com os caras? E aí a coisa foi absurda. Quem tinha feito pré-escola, a probabilidade de terminar a high school era muito maior do que quem não tinha feito. Quem tinha feito pré-escola, a probabilidade de entrar numa universidade, se tivesse terminado a high school, era muito maior que o outro. A probabilidade de terminar a universidade era muito maior que o outro. A probabilidade de quem não fez a creche, a pré-escola, de ser preso era muito maior do que de quem tinha feito a pré-escola e por aí vai. Isso é um resultado assim incrível, incrível, assim da importância da pré-escola, né? Você tem os desenvolvimentos das neurociências que reforçaram isso, né? É, já são 8h15. Então essa questão do negócio, rapidinho, né? Aí eu vou falar aqui duas coisas relacionadas a DIF-INDIF, para tentar solucionar esse problema quando eu não tenho aleatorização. Uma é óbvio, né? Eu vou pressupor que tudo bem, não tem problema, eu vou ver o efeito, né? A outra coisa é uma coisa que tem acontecido sistematicamente, né? Então, com variável dummy, resolvo, tal, papapá. O problema é quando tem autoseleção da amostra. Duas coisas são importantes, né? Uma, eu vou chamar de propensity score matching, que é extremamente utilizado. E qual que vai ser a ideia? Olha, tem autoseleção, as pessoas escolhem entrar lá dentro ou não. Por exemplo, no caso da creche, será que eu posso simplesmente comparar a criança que fez creche com a criança que não fez creche em ambiente que eu não tenho vaga de creche para todo mundo? Não. Por que não? Por causa que se não tem, para a família conseguir a vaga para a creche, ela tem que pegar a fila meia-noite. Será que a mãe que está disposta a entrar na fila meia-noite para tentar arranjar uma vaga para a creche, para o seu filho, dá o mesmo tratamento, a mesma educação do que aquela outra mãe que não está nem aí para o filho e que nunca vai entrar naquela fila? Não. Então, quando eu tenho esse problema de restrição de vagas, é muito grande. E se as vagas são baseadas nisso, né, você tem que entrar na fila e conseguir. Provavelmente, as crianças que foram para a creche vão ter uma educação em casa muito melhor do que as crianças que não foram. E a diferença das duas crianças, será que é devido à creche ou devido a essa atenção que a família dá? Entenderam, né? Então eu tenho que, de alguma maneira, tentar fazer isso. Como é que eu faço? 2 estágios. Será que dá para eu calcular a probabilidade de cada observação, né, ter essa aplicação dessa política? Por exemplo, cada criança ir na creche. Será que eu consigo, né? Se essa probabilidade se dá sobre variáveis observáveis, dá. Aí o que que eu vou fazer, né? Vai estar aqui, né? Eu vou fazer uma regressão probit ou logit. Eu identifico a probabilidade de cada elemento daquela amostra e, né, ter o tratamento, né, ser sujeito àquela política. E aí eu vou comparar só, né, um elemento que fez aquela política com um elemento que não fez, mas que tinha a mesma probabilidade de fazer a política. Entenderam? Né? Então, essa que é a ideia de propensity score match, é extremamente utilizado, né? Então, estou ajustando, então,
Eu vou comparar a criança que fez a creche com aquela criança que tinha a mesma probabilidade de fazer a creche, mas por algum motivo não fez, sabe? Por algum motivo, naquele dia específico, a mãe estava doente, não conseguiu ir para a fila e coisas que o valham, né? Outra possibilidade, então, eu estou trabalhando com as probabilidades iguais, né? Outra possibilidade, que é uma coisa relativamente recente, mas já existem alguns papers trabalhando com isso, é fazer uma terceira diferenciação, um diff, né? O que que é isso, né? É, não todas as políticas dão para fazer isso, mas vamos pensar alguma coisa que eu faça assim, olha, eu vou dar um exemplo com essa questão da Lei de Liberdade Econômica. Basicamente, ela permite que atividades que não apresentem risco para a sociedade possam funcionar sem alvará de funcionamento, sem ser 900 quinais, né, nessa regra. Aí eu poderia fazer um diff assim. Eu quero saber se essa lei impacta essas atividades. Eu posso pressupor que falar assim, não, as outras atividades, eles teriam um comportamento igual dos dois, né? Só que devido à lei, o comportamento fica diferente. Aí eu vou pegar seu emprego nessas atividades beneficiadas depois, menos o emprego dessas atividades beneficiadas antes, né? E vou subtrair pelo emprego das atividades não beneficiadas depois, né, menos o emprego dessas atividades beneficiadas antes, né? Então, peguei a diferença que eu observo nas atividades beneficiadas menos as atividades não beneficiadas. Mas vamos supor que tem alguma coisa endógena aí que está gerando essa diferença de comportamento. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo exercício em algum lugar que não teve essa lei. Então, vamos supor, eu sei que diversos estados do Nordeste não implementaram a lei ainda. Eu vou pressupor que seja Ceará, mas eu não sei de cabeça esses estados. Aí eu vou pegar exatamente no Ceará essa diferença. A diferença que eu observo nesses setores que seriam beneficiados, né, menos a diferença desses setores que não seriam beneficiados, e aí eu comparo essas duas diferenças. Por que que eu faço isso? Porque se for uma coisa aleatória, o que vai estar acontecendo aqui vai estar acontecendo aqui. Se não for uma coisa aleatória, a primeira diferença inevitavelmente vai ser diferente da segunda diferença, né? Diff. Agora, tem que ser uma coisa que eu consiga separar esses dois grupos e eu consiga ter né? Então, por exemplo, eu falei Ceará assim, mas na verdade não é assim. Teria que pensar alguma espécie de estado parecido com Minas Gerais, né? Que não tenha lei, né? Talvez Ceará seja muito específico, né? Tudo bem, gente? É, E é isso. Aí tem uma série de outras técnicas, né? Então, regressões descontínuas é muito interessante. Como é que eu faço? Olha, vamos supor que tem alguma nota de corte, por exemplo, Bolsa Família. Será que o Bolsa Família é, ele incentiva as pessoas a não trabalharem ou não? Se eu pegar, obviamente, Bolsa Família, as pessoas né, não podem trabalhar, senão perdem o Bolsa Família. Se eu comparar os dois, né, não tem jeito. Mas pode ser que as pessoas que estão recebendo Bolsa Família não estão trabalhando, quase que não conseguem mesmo. E quanto menor for o rendimento da família, provavelmente menor a produtividade, mais difícil é arranjar emprego. Como é que eu posso fazer? Mas olha, tem uma renda de corte, é uma renda familiar média per capita, né? Eu não lembro quanto que é, mas vamos pressupor que seja 1.500. O que que eu posso fazer? Eu vou comparar aquelas famílias que ganham Bolsa Família, cuja renda familiar per capita seja entre 1.450 e 1.500, com aquelas famílias que ganham
que não ganham Bolsa Família, que a renda familiar per capita seja entre 1.500 e 1.550. Então, eu não vou comparar alguém que a renda familiar per capita seja 3.000, 4.000, com alguém que tem uma renda familiar per capita de 100. Eu estou comparando famílias muito, muito, muito parecidas, né? Eu vou pegar esse intervalinho, né? E aí vai embora, tal, tal. Controle sintético é a coisa mais interessante que existe. O que que eu faço com controle sintético? Eu tento gerar essa contrafactual artificial com os dados pré-implementação da política. Então, a gente fez a avaliação, né, do Minas Amigo do Investidor, essa questão da Lei de Liberdade Econômica. Eu fiz mas a lei de 19, a gente fez essa avaliação em 22, teve a pandemia, teve tudo. Eu usei controle sintético, mas deu negativo o impacto. Claramente está errado. Assim, né? Fala assim, não, eu só abro aqui a empresa se eu tiver muito custo. Se for mais fácil, eu não abro. Eu sou masoquista. Não tem sentido, né? Sei lá o que aconteceu, né? E aí por aí vai. Se eu tiver dados em painel, fica muito melhor. E aí vai embora. Eu tenho aqui um Tobit, um Probit, um Tobit, um Requite, que eu falei um pouco aqui também. E é isso, mas dado o avançado da hora, né? Mas aí eu só deixar aqui, eu vou até, né? Se os dados forem em painel, fica muito, muito, muito mais interessante, quase que aí eu vou ter, né, né, as variações no tempo e no espaço. Então, aumenta nossas possibilidades, mas eu deixo aqui uma coisinha que é super relevante, é que isso é muito divertido, é extremamente lógico. E aí, quem gosta dessas coisas, acho que vale a pena investir. E mais ainda, é, é o futuro, né? Tá bom, gente? E por hoje é só, pessoal, e obrigado. Tá bom? Desculpa o avançar da hora, né? 8h25, mas começou um pouco tarde, 7h15, então, né? Obrigado, Buriano. Aí. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem já levantar a mão de vocês. Eu já vou começar a fazer algumas provocações, ou algumas perguntinhas mesmo, na verdade, para o Buriano. Uma delas, na verdade, até pensando um pouco nessas técnicas, você até mencionou um pouco sobre que algumas são mais usadas, assim. Mas dentro desse processo, você até mencionou ali que a fundação, vocês estão lá com, são 26, né? 26 avaliações que vocês têm para fazer. Eu não sei se todas são de impacto em si, mas qual que é o ponto inicial, assim? Então, vocês receberam para fazer uma avaliação de uma política. Existe ali técnicas que são já pré-determinadas, tipo assim, você sabe que com certeza vai dar para aplicar um controle sintético nessa ou não. Como é que para alguém que vai querer estudar, né, pensando um pouco no nosso público aqui, o estudante pode tentar querer fazer algum estudo para isso. Como é que ele vai saber para qual técnica que ele vai decidir, assim? Ele vai para um diff, vai para um controle sintético, para um PC Score que você mencionou aqui. O que direciona ele, assim, para escolher essa política, escolher esse método? Bom, eu vou. Tá certo. Eu vou responder em duas etapas, né? Primeiro, a questão da avaliação da política pública. Então, eu acho que a primeira questão fundamental é entender efetivamente a política pública. E aí a gente tem algumas ferramentas que eu nem falei aqui muito, mas eu acho que vale a pena, né, depois falar, e tem muito material na internet, que são a árvore de problema, o modelo lógico, o mapa de processos e resultados, o mapa de indicadores. Então, eu tenho todo um ferramental que eu tenho que construir para entender a política pública. O que está na cabeça do gestor quando ele pensou a política pública? E esse entendimento é função do que está na cabeça do gestor, né? É óbvio que eu posso fazer uma avaliação de diagnóstico, que é importante,
mas a gente vai fazer a avaliação de acordo com o modelo lógico que o gestor que propôs a política e está implementando a política tem na cabeça. Então, por isso que é fundamental a gente conversar muito com o gestor, né? Tem que entender muito, assim, qual que é efetivamente o objetivo da política, né? Tudo bem? E o que que vai ser feito e por aí vai. E quais são as etapas da implementação da política. E é curioso, por causa que a gente tem uma identificação dos resultados esperados e dos impactos esperados, né? Então, é muito parecido com o que acontece também no setor privado. Por exemplo, assim, olha, eu quero diminuir a taxa de reprovação da escola, né? Isso é um resultado. Mas qual impacto eu quero? Sabe, eu quero melhorar a educação do aluno, mas eu quero que ele seja mais produtivo, ele seja um cidadão melhor, ele entenda melhor o mundo, né? Esses são os impactos, né? Tudo bem? Entendeu? Então, e isso às vezes é um exercício um pouco difícil, mas fundamental para eu pensar o que que eu posso fazer depois, né? E aí, quando a gente fala dos métodos, eu acabei indo assim meio rápido, mas esses métodos a gente pode separar assim, problemas relacionados né, assim, o erro sendo função, ou a seleção sendo função de variáveis observáveis, e se a seleção for função de variáveis não observáveis, se problemas relacionados à variável dependente são observáveis ou não, e por aí vai. Eu posso fazer essa tipologia que permite a gente identificar o método. Agora, no final das contas, o que efetivamente acontece, né, o ótimo é inimigo do bom. Eu tenho que saber que espécie de dado existe, sabe? Para poder fazer os testes, né? E aí a gente pode fazer alguns testes robustes, que é sempre relevante, e isso é para todos os dados, todos os métodos, que na verdade tudo é meio frágil, né, Caio? Assim, eu acho que a gente, né, trabalhando, né, com trabalho com econometria, estatística, a gente tem que sempre ter uma certa humildade, sabendo que as coisas têm um poder que não é absoluto, né? Então sempre né, se está gerando ali, quando a gente é mais novo, a gente é assim. Eu provei que tal coisa. Que isso? Assim, rodou N coisas, né? Aí, quando finalmente dá certo, não vai, eu provei. Não, pô, mas você fez exatamente o mesmo teste ali, não deu. Não é? Então, eu acho que uma certa humildade. E é isso. E aí a gente, o método que a gente faz é muito função das variáveis que a gente tem, sabe? Né? E aí os métodos, o que que são técnicas de robustez? Então, por exemplo, um determinada política foi implementada em 2017. Beleza. Faz tudo que você fez, mas pressupondo, por exemplo, que a política foi implementada em 19. Se dá um resultado igual, você fala assim, pô, que eu sei que 19 não foi, foi 17. Ou faz tudo que você fez com outro, né? Por exemplo, estou falando aqui política em Minas Gerais. Com dados lá da Bahia, onde a política não foi implementada. Faz tudo igualzinho. Se dá resultado igual, você fala assim, pô, opa, né? Tem umas coisinhas assim, né? Que eles falam de placebo, né? Eu acho que, eu acho que é importante isso, sabe? E ter sempre humildade. Quando eu falei de técnicas, né, qualitativas, tal, acho que se você pode trabalhar com alguém que seja bom em técnicas qualitativas, se você pode conversar com as pessoas, sabe? Vai lá e conversa. Por causa que, né, você tem muitas histórias que geram o mesmo conjunto de dados observáveis, né? Então, se você conseguir separar ali, eu acho que é bom. E ao mesmo tempo a história tem que ser comprovada pelo dado que existe, né? A pessoa fala tal coisa, mas você vê um dado que é errado, então, né? Porque as pessoas têm problemas cognitivos, né? Todos nós, né? Então,
Eu acho que é isso. Acaba sendo uma certa arte. Agora, acaba sendo muito função dos dados que você tem, né? É isso. Essa frase eu já uso com os meus alunos. Na econometria, você rodar um modelo é fazer uma arte. Você pode demorar, eu falo com eles, você pode demorar uma semana e ajustar ali, mas você pode demorar meses e nunca ajustar. Então, Mas é verdade, é verdade. E, inclusive, assim, resultado muito bom é péssimo. eu lembrei Mas, de um caso de um controle sintético que eu já fiz e o resultado deu positivo. Era relacionado com turismo ali, efeito com turismo. Então eu demorei a entregar o resultado porque eu queria ter certeza se era aquilo mesmo, assim, porque também dá, igual como você achou negativo ali, né? O contrário também dá um certo. pois Será que é é, isso ué. mesmo? Está Hum. captando? Mas uma coisa que é muito comum nos meninos, quando começa a estudar econometria, deu R2 de 99, que ótimo. Não, é péssimo. 99, você vai explicar 99% da variação da realidade? Sabe? Você está rodando uma coisa nela mesma, não é? Ué, Sim, sim. Eu vou passar a palavra para o Frederico, ele tem uma pergunta. Frederico, pode abrir o seu microfone, por favor. Olá, tá dando para me escutar bem, Cláudio? Sim, estamos. Acho que uma coisa legal da gente te perguntar, assim, que eu acho que é interessante, é que com toda essa evolução da computação que a gente está tendo em outras áreas, como na medicina, por exemplo, e está saindo alguma coisa também, até em relação a Nobel de Economia e tudo, de que você começa a poder testar as coisas sem a presença do ratinho, né? Quer dizer, você já começa a poder simular como que o ratinho se comporta. Então não preciso mais torcer o ratinho para poder saber o que funciona ou não ali no caso da medicina, por exemplo, fazendo uma analogia, né? Levando isso para a economia, quer dizer, dado que você tem muitas vezes ainda dificuldade de dados, inclusive num país igual ao Brasil, hoje mesmo eu estava assistindo a palestra de um gestor, ele perguntando assim, quando que a gente vai saber se o PIB potencial brasileiro aumentou de fato, porque já tem uns 5 anos que o PIB está vindo mais alto, a gente está com cara que o PIB potencial aumentou, mas quando que a gente vai saber de fato e o porquê que isso está acontecendo? Ele falou assim, olha, se fôssemos Estados Unidos, talvez daqui a algum tempo a gente soubesse melhor, mas no Brasil, com muito problema de dado e tal, talvez a gente não saiba nunca o porquê que o PIB de fato aumentou. Se é que aumentou, a gente vai ver que aumentou, mas a gente talvez não saiba muito bem o porquê mesmo que aumentou. A gente tem alguns insights e tal. Mas levando isso assim para o nosso. Quer dizer, com essa evolução toda tecnológica e computacional, a pergunta é, né? Será que a gente daqui a pouco, assim, a gente não vai conseguir testar coisas em políticas públicas, não assim, sabendo que é imperfeito mesmo, e sabendo que é tudo endógeno, e sabendo que a gente está diante de equilíbrios sempre parciais e tal, será que a gente não vai conseguir fazer algumas randomizações em cima, assim, por exemplo, tem um paradoxo que é assim, né? Fala que o psicólogo ele quer entender o indivíduo e o economista quer entender o indivíduo mediano, né? Quer dizer, ainda tem esse problema que às vezes você vai ficar olhando muito para a sua amostra, que nem você falou que muitas vezes é única, você pode estar com um overfitting ali, né? E tá virando até um pouco escravo da própria amostra, né? Então, será que a gente fazendo algumas simulações e avançando e conhecendo medianamente o comportamento de algumas elasticidades que estão mais ligadas ali aos incentivos de causa e efeito, de primeira e segunda e terceira ordem ali, a gente não vai conseguir fazer políticas públicas, testar muito mais coisas, muito mais rápido, com um custo operacional muito menor e talvez com pouca presença do ser humano. Assim, sem precisar realmente olhar para o mundo real o tempo todo. Parece que isso já está acontecendo aí mundo afora, e digo mais, né? Dado isso, a gente vai poder. E outra coisa também, que eu acho que você falou, e eu acho que vale a pena lembrar, é que a gente ainda pode fazer essa coisa
e também ir avaliando o efeito da política ao longo do tempo, né? Quer dizer, a gente não precisa fazer uma coisa estanque, a gente pode fazer, olhar no primeiro, em T+1 o que aconteceu, em T+2 também, quer dizer, mas eu acho que eu tenho a impressão que a gente vai conseguir testar, como está acontecendo na biologia, a gente vai conseguir testar muita coisa daqui para frente de maneira randomizada, talvez até sem a presença do ratinho, entende? Que no caso é o ser humano, né? Não sei o que você acha a respeito. Acho que a sua opinião seria legal sobre isso. Então, eu acho que você tem duas coisas aí, eu concordo plenamente. A primeira coisa, né, primeiro, a gente faz avaliação ex ante, a gente faz simulação, sabe? E é possível fazer simulação e a gente faz muito simulação, né? São esses modelos de calibração, né? Em macro, né, esses modelos de equilíbrio geral estocásticos, dinâmicos, né, que o Banco Central usa, tal, sei lá o que, são todos modelos de simulação, né? São calibração. Você meio cria um mundo artificial e bota para rodar. E com a possibilidade as pessoas vão mudando a sua ação de acordo com o benefício esperado que as pessoas esperam, né? Benefício esperado que espera é péssimo, né? Com o benefício esperado das ações, né? Então, você faz essa simulação, isso é possível. E a gente faz essas simulações com as fórmulas matemáticas que a gente usa, sabe? De forma dinâmica. Então, isso existe. Existem as avaliações ex ante. Então, por exemplo, hoje a questão de avaliação de impacto regulatório é isso. Eu quero fazer uma avaliação sobre o impacto que mudanças regulatórias vão ter. Eu vou fazer antes, eu vou pensar um conjunto de possíveis mudanças regulatórias distintas e eu vou escolher aquela que me daria o melhor resultado. Você está certíssimo e é interessante, e de novo para os alunos aqui que estão vendo, matemática é importante. Quer dizer, vai fazer isso com matemática. Vai fazer isso com aquelas formulinhas que a gente vê em sala de aula, no quadro, tal, sei lá o que, aquelas formulinhas. Vai ser, ó, aquela formulinha representa a realidade. Então, vou usar aquela fórmula, obviamente de forma dinâmica, tal, sei lá o quê, e é isso. Agora, a segunda coisa, a questão do monitoramento, que é importante. Então, olha que legal. E aí, por isso que eu acho que eu estou meio apaixonado por questão de avaliação de política pública, que eu acho que é uma evolução em termos de setor público. Então, eu tenho que pensar toda a política pública a priori, né, tudo que eu falei lá, né, os resultados, as atividades, etc. Aí eu vou pensar os indicadores que eu vou precisar ter para monitorar isso ao longo do tempo, né? Eu vou ter que pensar na governança dessas coisas, o que vai me garantir que esses indicadores efetivamente sejam produzidos e sejam disponíveis para mim. Então, a governança das bases de dados e tal, as coisas super relevantes, entra nessa questão de cientista de dados e tal, e né, a transformação digital das organizações, as organizações públicas têm, as privadas também, para conseguir pegar esses dados, esses indicadores em tempo real ao longo do tempo, e eu vou monitorar isso para melhorar a política ao longo do tempo, sabe? Para fazer as melhorias necessárias e talvez até descontinuar a política se a gente descobre que ela não está dando resultado nenhum esperado, né? Então, por isso que o monitoramento é super relevante. E por isso que eu tenho que pensar isso tudo desde o início. Se a política já está acontecendo, começar a pensar, não, mas espera um pouco, mas qual dado eu preciso? Onde eu vou procurar esse dado? Né? Então, as empresas estão fazendo isso em maior ou menor velocidade. Algumas empresas estão muito para trás, outras estão mais na frente. O setor público também está fazendo isso. Então, um exemplo, assim, o Wesley, ele virou presidente da Rede de Monitoramento e Avaliação, ele montou o escritório de dados da SEDESI, Desenvolvimento Social, para exatamente você ter à mão todos esses dados e monitorar em tempo real as políticas sociais.
Desenvolvimento econômico não montou. Nem. O cara é É, sociólogo. e, e assim, Excelente sociólogo. e assim, e dado que a gente faz uma política para, muitas vezes, assim, mesmo que você faça uma política para um município específico, uma coisa mais específica, porque a gente sabe que políticas, muitas vezes, mais horizontais tendem a ser melhores, né, do que a gente ficar, né, assim, aquela coisa de ficar tentando arbitrar demais. Mas mesmo que você faça uma política para um município específico ou para um grupo específico, eu acho que daqui a, assim, a gente já começa a poder tentar entender de uma maneira assim randomizada como que aquele grupo específico, é lógico aquela história, né? A gente nunca vai ter a verdade, nunca vai ter perfeito, mas a gente pode entender como que aquele grupo específico, características daquele grupo específico alteram as nossas elasticidadezinhas. Então a gente já pode, eu diria assim, a ideia assim fundamental da minha pergunta é assim, sem eu precisar fazer uma pesquisa, por exemplo, que a gente sabe, né, que ir a campo, fazer essas pesquisas custam caro, né? Então, às vezes, daqui a pouco eu consigo, de uma maneira randomizada e muito mais barata e rápida e testando muito mais coisas, talvez chegar num resultado muito mais próximo. Hoje mesmo eu estava indo para a PUC, né? Eu estava assistindo uma palestra de um médico, ele contando dos avanços na medicina. Ele falou que agora, com a inteligência artificial, eles já estão conseguindo alguns testes para câncer, assim, que eles são muito mais eficientes, né? Você precisa de muito mais, menos invasivos em termos do que você precisa lá, muito mais eficientes, e você consegue, com poucas informações, testar muito mais tipos de câncer e de maneira muito mais rápida e mais barata. Então, quando a gente fala de pesquisa, de política pública, a gente também tem que pensar no custo, né, desse processo todo e também, às vezes, por exemplo, e no resultado, né? Às vezes a gente consegue, de uma maneira muito mais barata, chegar talvez melhor até, ou muito próximo do que se a gente fosse pesquisar cada indivíduo um a um ali, entendeu? Então, assim, eu acho que eu tenho impressão assim, eu não, a gente é difícil falar sobre o futuro, mas eu tenho a impressão que a econometria do futuro, como tudo mais em ciência, tem caminhado muito nesse sentido, assim, de começar a testar coisas sem precisar, muitas vezes, das amostras reais mesmo, sabe? Simulando muito perto do que é o real ali. Eu tenho a impressão que isso vai ganhar muito corpo no futuro, com a computação, né? Mas, Fred, eu concordo plenamente. A gente não sabe assim, sabe? Então, primeiro, a coisa que você falou das elasticidades, essas coisas. Essa calibração toda que faz, alguém calcula alguma elasticidade de alguma coisa, e aí você vai usar, aí vira padrão. Ah, a gente usa de acordo com sei lá quem, né? E usa aquilo É, que acabou. Agora, essa coisa da inteligência artificial é uma coisa muito maluca que a gente não sabe. Então, eu acho que você está certíssimo. Então, assim, talvez com essa questão da Big Data, aí talvez a inteligência artificial, primeiro, talvez ela consiga ver padrões nos bancos de dados que para a gente é muito difícil ver, e pensar e testar, e ela vai ver isso super rápido. E talvez, assim, você já viu aquele negócio? Assim, agora eu estou viajando, mas aquele negócio fala assim: ah, o algoritmo que vê, sei lá, 50 interações suas na rede social, te conhece melhor que seus amigos, 100 interações, é menos, né? 100 interações, conhece melhor do que seus pais, 150 interações, conhece você melhor do que seu companheiro, sua companheira. Já viram isso? Assim, um negócio assim. Provavelmente a gente vai caminhar para isso, viu, Fred? é. Assim, e talvez nem vai precisar, sei lá, né? E aí, Mas puxando a sardinha para o nosso lado, é o que você falou, eu acho que os alunos têm que entender que essa história passa cada vez por mais compreensão matemática do processo, né? Assim, é lógico que
A gente vai conseguir, com a matemática, avaliar coisas quantitativas e qualitativas e padrões, né? E o economista do futuro vai ter que estar cada vez mais preparado para isso, né? Para essa linguagem, né? Para pelo menos É. entender o que o computador está falando para ele, né? Quer dizer, entender os conceitos de elasticidade, de impactos de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Quer dizer, ele sem entender essa linguagem minimamente, ele não precisar fazer a conta completa na ponta, mas sem entender todo o processo lógico que até a máquina está fazendo, ele vai ficar de fora desse universo, né? Então, o economista vai continuar precisando desse cara que conhece essa linguagem e que, né, eu estou falando assim para os alunos, né? E que tem maturidade nessa linguagem, né? Isso vai ganhar cada vez mais corpo, né? Que eu acho que tem muito hoje um mito na universidade, é que assim, como a inteligência artificial faz a conta e o software faz a conta, eu não preciso mais entender de matemática, de lógica, de teorema de Bayes, entendeu? Eu não preciso mais me preocupar com isso. E não é bem assim, é muito pelo contrário, né? Eu acho que cada vez mais vai diferenciar o profissional que tem maturidade nesse aspecto do profissional que não tem, né? Ele vai cada vez ficar mais afastado, né? Desse mundo novo, né? Eu acho Sim, que sim. é da mesma maneira como se a gente aprendeu primeiro você aprendeu a fazer a conta, depois você usou a calculadora. Aqui continua a mesma coisa. Você sabe como fazer, depois você usa a inteligência artificial para te ajudar ali, né? É o que eu brinco que a gente vai aprender a ser auditor, na verdade, se aquilo que está saindo ali está certo ou não. O João Vitor também Obrigado, está gente. levantado. Muito obrigado, Fred, pela intervenção. João Vitor. Oi, eu tinha baixado a mão, tava com medo de ter pegado o horário demais, mas não, era só para agradecer mesmo, eu adorei a exposição do Burian, porque esse tema de políticas públicas é um tema que me é muito querido, porque eu trabalho nessa área de direito público, e até recentemente eu fui no Expo Minas, num congresso nacional, veio gente do país inteiro, justamente debatendo sobre o que a administração pública está precisando melhor. Eles falaram muito de inovação e sempre bateram na tecla da necessidade de melhorar o sistema de coleta de informações, justamente para ter uma maior previsibilidade, para resolver esse problema de muitas vezes você ter conflitos entre as variáveis, bem nesse sentido que ele falou. Então, achei muito legal, gostei muito mesmo. Quero agradecer, Burian. Excelente, ótimo. E é super legal. Eu também gosto muito e lembrar que política pública mexe com a vida das pessoas, né? Então, Com uma política certeza. pública bem implementada, né? Você tá tendo impacto na vida de milhões de pessoas. Olha que legal, né? Interessante. Com, com certeza. Uhum. Gente, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, comentário? Ana? Só um comentário, assim, na verdade, não é pergunta, não. Burian, primeiro, muito obrigada. Achei, assim, sua fala excelente, riquíssima e muito instigante, né? E digo instigante porque acho que é a melhor palavra mesmo, porque vai fazer a gente sair daqui e ficar pensando por dias nisso, né? Mas aí no início, quando você começou a falar, eu confesso que eu fiquei muito empolgada, e você até expressou aí também que você é apaixonado por essa parte. Eu fiquei muito empolgada, pensando realmente da gente, essa perspectiva da gente conseguir avaliar de uma forma mais precisa o impacto das políticas públicas, né? Especialmente a partir dos avanços em termos de dados, disponibilização de dados, métodos, né? Capacidade de testar hipóteses. Só que aí, à medida que você foi apresentando as limitações de qualquer estudo empírico, né? Assim, de como que é difícil você isolar, testar variáveis econômicas e sociais, né? Aí eu fui ficando meio desesperada, eu confesso. Só que aí no final você trouxe aí alternativas, né? Mostrou caminhos possíveis, esse DIF, ENDIF, 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 né? E além desse, outros, porque na hora que você ainda apresentou isso, eu falei, não, mas será que só isso consegue tudo, né? E assim, não consegue, né? Você apresentou aí outras possibilidades, assim. E no final, enfim, mas ainda fica aquela coisa, eu acho que o sentimento aí de duplo, né? Que a gente pode voltar a ficar animada, né? Eu posso voltar a ficar animada
como eu estava no início, mas o sentimento de que ainda tem um longo percurso ainda, né? A, a percorrer, né? Para a gente, de fato, conseguir aproveitar todas essas possibilidades que existem aí, né? Você falou aí 2 vezes, eu acho, na sua apresentação, que precisa de ter sorte e um pesquisador atento, quer dizer, e nem sempre a gente vai conseguir uma das duas, né? Muito menos as duas coisas juntas, mas assim, tem uma luz no fim do túnel e não é nem lá tão fim, não, né? Assim, a gente vem vindo a se aproximar, né? Então era para agradecer mesmo, foi muito bom. Viu? Obrigada, Ah, você e Caio. obrigado, Ana. Mas assim, vamos ver o copo meio cheio, eu acho que está melhorando, não é? Né, mas, pode ser melhor? Eu Não, acho que eu pode, sou sempre do copo né? meio cheio, para te falar a verdade. Assim, Uhum, eu sou bem otimista, eu gosto de ser otimista. Então, eu é, acho que no final voltou o sentimento do otimismo do início aí. uhum. Não, e assim, ô, Ana, olha só, é, tem as limitações, mas a quantidade de dados que a gente tem hoje disponível é incrível. Eu participei da avaliação do ensino médio tempo integral, que tem diversos programas que fazem, né, atividades no contraturno e tal, e desde 19 está sendo mais implementado, está crescendo, teve esforço do governo federal, sabe? É, os dados, a Secretaria de Educação conseguiu para a gente os microdados de todos os alunos, eram 700 mil alunos, eu acho, de Minas, com dados socioeconômicos dos alunos e os dados das escolas. É, os dados em CSV era 1,2 gigas. Olha só. E assim, e essa quantidade de dado é super, assim, é terrível. Eu vou falar assim um segredo que quem não entende muito de dado acha que dá muito mais trabalho trabalhar com muito dado que com pouco dado. O trabalho é o mesmo que o trabalho é do computador. Você só aperta o botão e espera. Se for muito dado, talvez em vez de gastar meio segundo, vai gastar 3 segundos, né? Mas a gente não tinha isso antes, entendeu? Então, a gente, né, dá para testar tudo? Não, não dá para testar tudo. Mas já dá para testar muita coisa, né? E, obviamente, né, o ensino médio tempo integral aumenta o desempenho dos alunos. Viva! Tal, é. Mas, mas sabe, tá melhorando, né? Então, acho que é isso. E tem algumas discussões que são empíricas. Eu acabei não falando aqui, que eu tinha falado lá no outro podcast, eu adoro falar em sala de aula, é, é, falar do Paulo Freire, né? Que eu adoro falar do Paulo Freire. Eu adoro falar do Paulo Freire por causa que eu não sei nada do Paulo Freire. Então, assim, qualquer opinião minha sobre Paulo Freire não vale nada, sabe? É isso. O povo adora ser especialista de tudo, né? E aí tem um povo que fala que ele é o demônio, outro fala que é Jesus, redivivo, né? Bom olhar e ver, e é óbvio que assim, foi um bom pesquisador, senão não teria esse reconhecimento todo. Provavelmente ele errou em umas coisas, provavelmente acertou em outras, vão olhar, né? E também ter a consciência de começar a fazer esses dados, né? Também eu não sei. Né, por exemplo, nessa base de dados que a gente não tinha assim as técnicas pedagógicas. Eu nem sei se é possível fazer isso, mas talvez seja. Começar a efetivamente também coletar esses dados, né? Nem sei se é possível separar técnicas pedagógicas, né? Eu realmente eu não sei nada dessas coisas, né? A técnica construtivista, isso e aquilo, né? Que o Paulo Freire seria construtivista, né? Olha, eu não sei exatamente o que é construtivismo e nem sei quais são as outras, né? Então, né? Eu acho que é isso, né? É.
E só mais um ponto, e aí eu acho que para a gente também ir para encerrar por hoje, eu acho que uma outra questão que está implícita aqui também, que é essa questão da própria cultura da avaliação, né, Burião? Porque em Minas está saindo na frente, né? Essa é uma ótima iniciativa. Eu não sabia da lei, sabia do decreto, mas de dizer isso, assim, olha, estamos gastando recurso público, precisa avaliar. Então, trazer esse mote de dizer, olha, independente de qual governo passar aí, tem que avaliar, tem que ver se realmente essas políticas estão trazendo resultados. Assim. Acho que isso é uma ótima iniciativa que Minas está saindo e o Burião faz parte dessa história. Então, é isso, Nós Burião. fazemos parte. Eu estou iniciando ali, eu estou do ladinho de vocês ali. Gente, é isso então. Eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês, muito também né, do Burian, por ter passado aqui essa noite de sexta-feira com a gente e trazer esse tópico que é de tão válida discussão. Tá? É isso. Vou agradecer então. Ana, você quer fazer o fechamento? Só agradecer também todo mundo, aí agradecer a Burian, você, agradecer aos alunos aí que estiveram aí com a gente, foi excelente, né? O Marcelo pediu para falar que ele adorou, mas ele teve que sair assim que começaram as perguntas. Parabenizou muito aí você também, viu, Burian? E Luciane tá aí. Luciane, eu não cheguei a comentar de você aqui no início, mas isso. Em nome do departamento, eu queria agradecer a todo mundo. Boa noite para todos. Gente, boa noite a todos. Sextou, Boa né? noite. Boa noite. Tchau, Mariana.